Muito bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa Escola da Fé. Hoje refletindo sobre mais um pecado, um dos 7 pecados capitais, que é a luxúria. A luxúria. Semana passada nós refletimos sobre a preguiça e vimos todos os perigos a respeito da preguiça. Hoje vamos ver aí a luxúria, as implicações e como é que isso ocorre, quais são, na verdade, muitas vezes, o que está no fundo desse pecado capital. Eu sou o diácono Eduardo, da Arquidiocese de São Paulo, aqui na região episcopal Santana, da Escola da Fé. Se vocês quiserem ver outros vídeos a respeito dos pecados capitais, de evangelhos, etc., temos uma longa lista aí no Facebook e também no YouTube. Ok? Então vamos começar rezando, porque quem não reza vira bicho. Deus de infinita bondade e misericórdia, envia teu Santo Espírito sobre mim e sobre o meu coração e sobre cada um de vocês, para que possamos compreender melhor, bem melhor, os pecados, como eles podem destruir, de uma certa maneira, a gente, destruir relacionamentos, como é que eles podem causar dor, sofrimento, de tal maneira que muitas vezes são capitais, são assim os mais das cabeças, e que além de sofrimento, leva também à morte. E a luxúria não foge à regra. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar me hidratando aqui, porque está um calor danado aqui hoje. Esqueci de beber uma aguinha antes, mas vamos lá. Então, o símbolo da luxúria, na tradição aí que nós temos, na tradição grega, da mitologia grega, nós temos essa deusa Afrodite, filha de Zeus, e de Hera, mas aí temos várias versões, A questão da mitologia grega era muito rica e foi durante muitos anos, O equivalente na mitologia romana é a deusa Vênus, deusa do amor. Mas a gente vai ver que essa questão da luxúria tem mais, na verdade, desejo do que propriamente desejo misturado de paixões arrebatadoras, do que propriamente de amor ágape. Ok? Vamos lá, então. Hoje tem muita coisa aqui, viu, gente? Vamos lá. Questão do prazer. O prazer é algo bom? É bom. Deus nos fez sentindo prazer com relação a muitas coisas. Temos prazer na comida, temos prazer na questão sexual, temos prazer numa vista maravilhosa, na música, na literatura, lendo, temos prazer assistindo uma orquestra, enfim, temos inúmeros prazeres. Temos prazer vendo alguém querido receber uma homenagem, é um prazer, para os pais, etc. Então temos inúmeros prazeres. Mas parece que quando a coisa descontrola, aí parece que desanda para um lado. A gente vai ver isso aí, tá certo? O prazer é pecado? Tem gente que critica a igreja. Tudo que é bom, que é gostoso, que é não sei o quê, é pecado. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Deus nos fez assim, com inúmeras formas de termos prazer. Inúmeras formas. Quando o prazer se torna um pecado, é quando ele se torna um mal na vida da pessoa, quando ele traz sofrimento, quando ele traz um fechamento, quando afasta de Deus, quando faz com que a gente desrespeite o outro, quando faz com que a gente queira subjugar o outro, ser mais do que o outro,
ou dominar o outro. Na questão da luxúria nós temos essa dimensão aí, né? Então aí é pecado. Quando se torna um vício, é pecado também. Sexo é pecado. Quem criou? Foi Deus, né? Deus nos deu todas as ferramentas e nos deu também a vontade, o desejo, né? Agora, pode se tornar um pecado? Claro que sim. Se for realizado de maneira, através de violência, se ele quebrar, né? Se ele quebrar promessas, né? Se ele quebrar uma ética, né? Combinada, tá certo? Então, se ele entrar na questão do vício, né? O sexo se torna um pecado, né? Se torna um pecado. Aliás, a questão do casamento, se não houver o ato sexual, o casamento pode ser nulo, né? Se de repente, por algum motivo, depois que se descobre que não poderia haver, o casamento pode ser nulo. Então ele faz parte de um contexto maior, até mesmo de um sacramento, né? Muito bem. A luxúria causa males na vida das pessoas, causa um mal na própria vida da pessoa e para outras pessoas. Vocês vão, a partir desse desenvolvimento aqui, vocês vão perceber isso aí, e a gente já pode adiantar que causa mal, né? Se for uma coisa que é descontrolada, uma coisa sem medida, uma coisa que não respeite o outro, uma coisa que faz com que muitas vezes você quebre muitas regras, faz com que você vá para lugares perigosos, né? Tinder. A luxúria pode ser uma fuga de uma vida cheia de insatisfações e frustrações. Olha isso aqui, né? Os psicólogos aí, os orientadores sexuais dizem que às vezes a pessoa não tem tanto prazer assim. Na verdade, pode ser uma fuga de uma vida cheia de insatisfações e frustrações, e você termina desviando o negócio para a questão da sexualidade. Também ocorre isso, não sei se você se lembra, na gula, né? Nós temos vários prazeres na vida, quando a coisa vai apertando e não vai tendo mais prazer em nada, muita gente se afunda na comida, já que termina sendo para ela parecendo o único prazer, porque ela não se abre também para os outros prazeres, né? Então esse ela é um vício, é um vício, é um vício. E o vício ele tem uma característica, sempre você precisa de mais. Por quê? Porque de uma certa maneira termina não satisfazendo. Ué, mas se a luxúria está ligada ao prazer, e eu praticando, e eu tendo esse prazer, já não me satisfaz em si mesmo? Não. Porque se torna um vício. E como todo vício, precisa de mais, de mais, de mais, e de novas emoções no meio desse vício. Né? Vamos lá, continuando aqui. A luxúria pode ser controlada? Como todo pecado, como todo mal, você pode administrar e pode controlar, pode dominar. Por quê? O espírito tem que ser maior do que qualquer um dos pecados. A presença de Deus, a ajuda do Espírito faz com que a gente vença toda e qualquer situação de descontrole, toda e qualquer situação de desequilíbrio, né? A luxúria me afasta de Deus, mas se eu quiser ter esse prazer, resultado do desejo, resultado do prazer, principalmente não, está relacionado a sexo. Aqui a gente precisa fazer uma diferença. Luxo e luxúria. Tem gente que pensa que é
parecido, que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E também apenas tem a mesma raiz. Lux, que quer dizer luz. Né? Luz. Porém, o luxo está relacionado a você ter objetos de valor, a riqueza, coisas sofisticadas, né? Viagens em transatlânticos caríssimos, isso tudo faz parte do luxo, né? Que tem uma mistura ali da soberba também, mas não vamos entrar nisso aí, porque a gente vai ver isso aí no próximo encontro, né? Mas ela pode ser controlada. Pode ser controlada. Posso superar a luxúria? Posso superar a luxúria? Posso superar a luxúria. Posso fazer com que eu domine a luxúria. Acho que eu já falei isso. Ela me afasta de Deus, aí que nós estávamos, né? Ela me afasta de Deus na medida em que eu torno ela algo absoluto. Se eu só procurar a luxúria, achando que aquilo é o que eu quero na vida, etc., onde é que entra Deus aí? Eu busco Deus? Veja, Deus fala no respeito ao outro, Deus fala na misericórdia, Deus fala eu ser sempre, né, e buscar sempre ser a humildade. Quem está na luxúria não tem muita humildade. Ele se acha muito, né, e ele quer, a gente vai dar uma olhada ali, ele quer dominar o outro para o seu prazer, né, desrespeitando inclusive o outro. É um pecado dos homens a luxúria? Luxúria só do sexo masculino? Ou das mulheres também? É claro que é um pecado dos homens e das mulheres. Não tem pecado que é só para lá, né? E a gente vai vendo que por aí como é que vai acontecer. Muito bem, vamos lá. A luxúria pode fazer as pessoas perderem dinheiro? Pode fazer a pessoa perder dinheiro? Claro, pode entrar em cada fria, né? Porque pelo busca do prazer sem medida, né? Pode perder posses? Pode perder posses. Dinheiro, posses, né? Pode perder a paz na família? Pode perder a paz na família. Às vezes a pessoa ama a esposa, ou a esposa ama o marido, ama os filhos, etc. E por questões da luxúria, do descontrole total, a paz da família vai para o rabo, né? Pode perder posições políticas, né? Quem tem uma posição política ali, é um prefeito, governador, é deputado, é presidente, né? Bill Clinton teve ali um, né, problema sério com relação a isso, né? Pode perder a vida? Pode perder a vida. No limite pode perder a vida, porque a gente vai ver aí que esse desejo, esse controle, não pode ser contrariado, e aí ele pode ter ira, raiva, ódio, e no momento de descontrole alguém pode perder a vida nisso aí. Ou então alguém que entra lá nesses apps de relacionamentos, tá certo? Marca com alguém não sei lá onde, lugar perigosíssimo, né? Ou vem de outra cidade, não conhece São Paulo, por exemplo, e aí vai num lugar lá, cai numa armadilha, porque na verdade não tem mulher nenhuma, né? Foi tudo montado, e aí chega lá, tem 3 bandidos esperando o sujeito, aí tenta fugir, morre, ou então vai para o cativeiro e pode morrer. Então pode levar à morte pelo desejo, por esse desejo incontido, né? Esse desejo sem controle a respeito da questão do sexo. Aqui, o app de relacionamento é uma ferramenta perigosa para quem é refém da luxúria? Se você for escravizado pela luxúria, se for refém dela, nesses apps eu posso entrar de uma maneira inadvertida, de uma maneira sem cautela alguma, e a gente vê nas notícias aí inúmeras situações
em que a pessoa termina entrando, vai para cativeiro, fica 4, 5 dias, sofre, quase morre, sai detestando a luxúria, né? Porque, de uma certa maneira, ele se entrou nessa. Então, bem, a luxúria é simbolizada pela deusa grega Afrodite, que nós mostramos ali uma figura, representa a paixão descontrolada, como nós começamos a dar algumas dicas aí. O irracional, isto é, quem se deixa dominar pela luxúria, perde a razão, não raciocina direito. Né? A pessoa deixa de ser um ser racional e passa a ser um ser irracional. Por quê? Porque ele foi levado pela emoção. Né? Hoje em dia já se fala que as pessoas não são tão racionais, mas emocionais. Isto é, tomam decisões a partir das emoções. Né? Representa também o inconsciente. A pessoa faz sem, sabe, aquilo domina ela de maneira em que o inconsciente determina o que deve fazer ou não. Também tem a questão do admirável, né? Algo que fascina, que deixa assim, né? Está procurando nuvem, sem ser piloto ou pilota. Porém, pode esmagar pela força. Isto é, a luxúria pode se transformar num ato de violência. Um ato de violência, como eu falei, termina lá no. Pode ser de ódio também, de raiva e da ira, que é outro pecado capital. Né? Não possui nenhuma consciência ou compaixão. Aqui nós temos questões ligadas à fé. Não tem compaixão. Por quê? Porque quer satisfazer aquele desejo incontido, incontrolável. A compaixão com relação ao outro vai para onde? Né? Com relação ao marido, com relação à mulher, sem compaixão nenhuma, sem a questão de companheirismo, de caminhada, nada. E da mulher com relação ao homem. Né? Desrespeito total ao companheirismo, à caminhada juntos, etc, etc. Não está nem aí. E essa não tem consciência e nem compaixão com relação ao outro, com relação ao sofrimento e também com relação ao par, ao parceiro com o qual se relaciona ali na questão do sexo. Vamos lá. No dicionário, luxúria ou lascívia é uma emoção de intenso desejo pelo prazer, em busca insaciável pelos prazeres carnais, de maneira descontrolada, sem medir consequências. Aqui nós entramos com algumas coisas novinhas aí, né? É uma busca insaciável, quer dizer, não sacia. Então, por mais que tenha, vai, mas não sacia. Né? Aí a gente vê um novo elemento. Por isso que está relacionado ao vício. Vício. E o vício precisa cada vez mais. E a pessoa se sacia no vício? Não. Porque passou lá o efeito do vício, né? do narcótico, ela continua. Muitas vezes é a procura da compensação pela via da avidez com relação a uma insatisfação sexual ou não. Aqui tem mais um elemento. Né? Às vezes o que parece ser uma compulsão pela questão do sexo, na verdade é porque a pessoa está direcionando esse desejo todo, essa volúpia toda, para ter prazer ali, já que ela não tem, é uma compensação, porque ela não tem prazer em outras coisas na vida. E aí ela põe tudo ali, aquela pessoa encaminha tudo para ali, e aí liga o trator e vai passando por cima de tudo. Né? Até mesmo uma insatisfação sexual. Pode ser que não satisfaça ele, precisa de mais parceiros, gente, né? Só que nada, né? Não se satisfaz, a satisfação não é toda. Vamos lá. Segundo os livros sapienciais da Bíblia, serve de porta para levar a outros pecados. Eu já indiquei agora há pouco. Né? A luxúria nascida da paixão se transforma em ira, já falei também,
quando insatisfeita. Ira, raiva, ódio, violência, né? A luxúria é insaciável e é um grande perigo, levando a atos de violência e vingança. Ela, de alguma maneira, se não tiver nada para que ela justifique a sua vingança, ela arruma alguma coisa como uma vingança. Né? Vamos lá, Santo Agostinho, que é o nosso Santo Agostinho, que sabe da coisa, porque ele esteve durante muitos anos, adolescência e mesmo na maturidade da sua vida, ele esteve dominado pela luxúria. Dominado pela luxúria, pelos prazeres, de uma maneira geral, e também da questão da sexualidade. Então, Santo Agostinho, que depois se tornou padre, bispo da igreja, ele conhece bem até de causa, né? Então, vamos lá. Para ele, a luxúria e o hedonismo, vou explicar aqui embaixo o que é, são as duas formas de busca pelo prazer que são contrárias à vontade de Deus. Deus quer ser livre. Agora, não é livre para fazer o que dá na telha, para virar um escravo da questão da sexualidade. Né? A luxúria é o desejo passional, olha o que fala Santo Agostinho, é o desejo passional e egoísta. Egoísta. Isto é, quem tem a luxúria, ele está olhando para ele, o outro, né? Vai fazer amor? Está fazendo amor? Não. Está tendo e buscando um prazer pessoal ali apenas, né? Passional, das paixões, ligado às paixões, né? E as paixões descontroladas a gente sabe que causam grande mal, né? Por todo o prazer sensual, isto é, da sensualidade, né? E material. O hedonismo, por sua vez, é uma doutrina. Então é um conjunto de ensinamentos, né, da filosofia que defende a busca por prazer. Então, o hedonismo, ele defende a busca por prazer de uma maneira geral, como um objetivo na vida. Ah, o dinheiro, não, eu quero ter prazer, mas não só na questão da sexualidade, que é prazer em todas as dimensões da vida humana. Né? Então aqui, como finalidade da vida humana. Finalidade. Onde é que entra Deus aqui? Não entra. É você tornar absoluto o prazer em todas as dimensões. Hoje, como é que nós estamos no mundo atual? Né? Tem gente que entra por aqui. Vamos comer, beber, vamos farrear, vamos fazer isso, aquilo, porque a gente não leva nada da vida, e vamos isso, aquilo. Então, entra nesse hedonismo, que é uma filosofia muito antiga, mas que volta com força nos dias atuais, na nossa realidade. Santo Agostinho argumenta que a luxúria é uma forma de escravidão. Na escravidão, quem manda é o Senhor. Você não tem vontade própria. Então, na luxúria, nós temos aí uma coisa conflituosa. Porque tem o egoísmo, que quer que seja feita a sua vontade. Lá no Pai Nosso, Jesus ensina, seja feita a vossa vontade. Aqui na luxúria, você quer que seja feita a sua vontade de maneira egoísta, satisfazer os seus desejos na questão carnal, etc, etc. Mas aí você se torna um escravo disso. E quem manda na sua vida é isso. Você volta toda a sua vida para isso. Então, se vai perder dinheiro, se não vai perder, se vai perder amizade, se vai perder um relacionamento familiar ou não, não importa. Porque quem manda não é você. Quem manda é a luxúria. Coisa feia, né, gente? Bom, quando nos deixamos dominar pela luxúria, estamos colocando os nossos desejos acima da vontade de Deus. Estou colocando os meus desejos. Isso se chama, na teologia, idolatria. Isto é,
colocar alguma coisa no lugar de Deus. Vai dar certo esse negócio? O Antigo Testamento inteiro fala contra a idolatria e Jesus Cristo depois confirma a idolatria com relação, por exemplo, ao dinheiro, né, que nós já discutimos aqui na questão da avareza, quando Jesus fala. Você não pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Né? É a questão de volta da idolatria. Isso pode nos levar a tomar decisões que prejudicam a nós mesmos e aos outros. Isto é, quando eu entro nessa dinâmica aqui, eu vou tomar algumas decisões que prejudicam você mesmo, vai ter consequências, tudo tem consequência, prejudica você mesmo e aos demais. Família, amigos, outras pessoas. Santo Agostinho, que é interessante essa colocação de Santo Agostinho, que ele diz, ele não é contra o prazer. Ele não é contra o prazer. Prazer é algo natural, é normal. Então, prazer de beber uma água fresquinha assim nesse momento, né, é uma das dimensões do prazer. Né? Não é contra o prazer em si. Ele acreditava que o prazer é uma parte natural da vida humana. Isto é, parte natural, quer dizer, da natureza humana. Deus nos fez assim. Colocou a gente nesse planetinha lindo, maravilhoso, tem água, tem rios, tem floresta, tem vistas maravilhosas, de tal maneira, tem praias lindas, né? De tal maneira que eu tenho prazer. A comida gostosa, que me sacia, que me dá energia, dá força. Então não dá para dizer que é contra. E nem também esse povo que diz, a igreja é contra tudo que é bom, que dá prazer. Nada disso. Né? No entanto, ele acreditava que o prazer deve ser buscado de forma equilibrada. Aqui é o problema. Né? Quando a gente fala nos pecados capitais, para onde vai o equilíbrio? Vai para o ralo. Né? Vai embora. Né? E responsável. Então o prazer deve ser responsável. Se você tem responsabilidade, você tem que administrar esse prazer de tal maneira que você assuma a sua responsabilidade e cumpra as suas responsabilidades, porque cada um tem a sua responsabilidade. Senão você vai ser, de alguma maneira, cobrado e vai ter que pagar por aquilo. A luxúria e o hedonismo, por sua vez, são formas desequilibradas. Isto é, formas completamente desequilibradas e irresponsáveis de buscar o prazer. De maneira irresponsável. Quer dizer, está junto ali com a questão de ser responsável. Né? Em contraposição aqui. De buscar o prazer. Irresponsável. Irresponsável porque não mede consequências. E muita gente se lasca nisso aqui. Né? Quando falei dos apps aí de relacionamento, tanto para homem quanto para mulher. Mulher entra em umas frias aí também que, nossa, né? Às vezes tudo que ela teve ali, ela termina perdendo. É claro que temos a questão da mulher aí, muitas vezes nesse caso, é a questão do amor. Ela quer formar ali, ela está buscando o amor, na verdade. Né? Mas nem sempre, às vezes está buscando o hedonismo. Né? Então, tem essas duas coisas aí. Vamos lá. Santo Agostinho, a luxúria. Mas isso aqui já vimos. Eu avancei, mas não avancei muito não. Ainda Santo Agostinho diz assim, existe na luxúria um desejo egoísta incontido de dominação, de submeter o outro, que não tolera o outro. Então aqui, né? E que não tolera ser contrariado. Então veja, tem um desejo egoísta, que não dá para se controlar, incontido, não dá para, né? De dominação, de dominar o outro.
de que seja feita a sua vontade em detrimento da vontade do outro. Né? Um desejo de poder com relação ao outro. Então Então essa pessoa dominada pela luxúria não tolera ser contrariado. Por quê? Porque naquele egoísmo, naquele desejo, na vontade, e se houver qualquer empecilho, qualquer coisa que obstrua ou que de alguma maneira faça com que ele não consiga chegar ao seu objetivo, né? Ele vai ficar extremamente contrariado, ele não tolera ser contrariado, ou ela não tolera, a pessoa, né, não tolera, indiferente ao sofrimento ou à vontade da outra pessoa. Não está pouco preocupado com o sofrimento de ninguém, apenas a satisfação pessoal. Né? Isso é terrível. Como superar a luxúria que causa tantos transtornos e sofrimento? Será que tem algum jeito de eu controlar um pouco essa questão da luxúria? De eu administrar de tal maneira que não me domine e não faça com que eu seja escravo, né? Escravizado, eu perca a minha vontade. Às vezes é para sair fazer outras coisas, etc. E você está dominado ali pelo vício da luxúria. Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que é que a gente pode fazer, o que a gente pode. Busca incessante pela humildade. Buscar ser humilde. Compreender, né? Compreender, não querer ser mais do que o outro, superior ao outro. A humildade é uma necessidade que se impõe para aqueles que têm fé. O próprio Jesus Cristo se diz humilde. Ele se diz humilde. Então, como é que isso funciona? Na medida em que eu trabalho essa minha humildade, eu deixo o egoísmo, deixo um pouquinho de lado, eu passo a não me achar superior ao outro. Superior ao outro. Né? Tem mais coisa aí. Praticar a caridade. Mas o que tem a ver a caridade com a luxúria? Acontece que na luxúria você não está nem aí com o outro. Completamente indiferente ao outro. Né? Você quer o seu prazer imediato e acabou. Né? Na caridade, você tem uma preocupação com o outro. Caridade, caritas, é caridade fruto do amor. É eu me colocar no lugar do outro. Na caridade eu tenho que me colocar, olhar, está sofrendo, está necessitado disso. Então se eu começo a praticar a caridade, o que vai acontecer com a questão da luxúria? Eu vou começar a perceber que eu preciso dar uma travada nisso aí. Agora, se eu só desembestar para o lado da luxúria, são pessoas que não praticam a caridade. Então você tem que ir do lado contrário, procurar praticar essa caridade de tal forma que ela te ajude a dominar a luxúria. Né? Buscar o autocontrole, equilíbrio, né? Ver quais são os gatilhos que fazem com que eu me descontrole no geral. Porque às vezes o descontrole é geral, não é só nessa questão. A pessoa descontrolada em várias coisas e é descontrolada aí também. É aquela bagunça mesmo, né? Cabeça, né, completamente sem norte, sem rumo. Né? Então, é buscar autocontrole, buscar um tempo para si, buscar um tempo de contemplar as coisas, de passear, etc. Vai vendo outros prazeres, né? Para que você não direcione tudo isso para a luxúria. Então, fazer uma busca pelo respeito ao próximo. Respeito ao próximo. Respeito ao próximo é a pessoa com quem ela vai se relacionar, que muitas vezes não tem respeito, e ao mesmo tempo respeitar outras pessoas que estão sendo afetadas pelo descontrole total a respeito do desejo incontrolável, incontido
com relação à questão da sexualidade. Ainda que, como superar? Resolver a baixa autoestima. Às vezes, essa pessoa aí, ela tem uma baixa, se acha assim, fraca numa coisa, fraca na outra, tal, aí fala, mas... Aí ela percebe que pela sexualidade ela encontra prazer. Né? Ela encontra um grande prazer. Então, pela baixa autoestima em muitas coisas, em muitos aspectos da vida, às vezes até o grau de instrução, etc. Às vezes questões interpessoais, né? Que ela sente uma baixa autoestima, aí ela pode direcionar, essa pessoa pode direcionar para a questão da luxúria. Né? Também a questão aqui do vício. Os vícios a gente tem vários controles do vício. Né? Diminuir, ir diminuindo, ver como ir administrando. Né? Ver se eu não estou fazendo um sistema de compensação, acho que eu já falei isso lá atrás. Estou compensando algumas coisas que me faltam. Às vezes amor, às vezes eu tenho a necessidade de ser amado. Né? E aí, como eu não tenho isso, eu posso compensar através da luxúria, através desse desenfreada na questão do sexo. Buscar prazer também nas outras coisas da vida. Né? Se nós somos assim, tem prazer aqui, ali, como eu já falei um monte. Né? Então, se alguma coisa que está muito latente, pode ser que eu não esteja tendo prazer nessas outras coisas. Então, eu tenho que ir percebendo o prazer de viver nas outras coisas. O prazer da amizade, o prazer dos relacionamentos, o prazer de um lazer, o prazer de uma comida também, né? De uma comida, de um alimento, de uma bebida, etc. E aí eu vou fazendo essa coisa de tal maneira que eu vou solapando aí a luxúria, esse prazer desenfreado e sem controle. Né? E finalmente, e não menos importante, né? A oração. Por quê? Porque a oração é um encontro com Deus. A oração é prazerosa? Dá prazer a gente entrar em comunhão com o nosso Criador, com quem nos fez, com quem nos ama tanto? É claro. A oração no mínimo 30 minutos todos os dias, vai me fortalecendo espiritualmente e vai fortalecendo a minha decisão de vontade. Então, devo fazer isso, não devo fazer aquilo, etc., na medida em que eu estou tomando domínio sobre a minha vida e sobre as minhas escolhas. Então, a oração dá esse equilíbrio, faz com que eu tenha assim, essa maneira de tomar as decisões mais acertadas. E aí, eu que me afastei de alguma maneira de Deus, vejo que tem um afastamento de Deus. Quem cai de cabeça na luxúria se afastou de Deus. Então, se eu busco esse Deus, eu consigo amenizar a luxúria. Ufa! Muito bem! Então, vamos agradecer a Deus por esse momento. Tem muita coisa aí, falei muita coisa. Dê uma olhadinha com calma e reflitam um pouco sobre isso. Se tiver mais alguma colaboração, mais algum aspecto que vocês gostariam de colaborar, eu sei que ninguém faz, ninguém coloca ali nenhuma observação. Mas, ou então quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, coloque aí nos redes aí que eu vou responder. Pode ser que não responda hoje, mas entre hoje e amanhã, depois eu respondo. Ok? Então vamos rezar. Vamos agradecer a Deus pela graça da sua presença no meio de nós
nos dando discernimento, abrindo a nossa inteligência, para que possamos viver de uma maneira melhor, mais equilibrada, né? Colocando as coisas nos seus lugares, que Ele continue presente em nossas vidas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Até a próxima, gente.